Vamos entender como fazer uma análise técnica usando candlesticks. Veremos agora exemplos desse tipo de análise. São os padrões de candlesticks na análise técnica. Agora vamos ver os padrões de baixa. A estrela cadente, engolfo de baixa, harami de baixa, mulher grávida, enforcado e estrela da tarde. Vamos ver uma estrela cadente. Aparece após um movimento de alta. Então, aqui está um movimento de alta quando aparece essa estrela cadente, principalmente para o day trade, que opera em 5 minutos e 15 minutos. Essa figura ela é muito característica quando vai reverter um movimento, tá? A abertura com gap de baixa no dia seguinte demonstra essa força. Quando você está analisando como swing trade, aparece de um dia para o outro um gap de baixa, demonstra muita força quando aparece essa figura. Quanto mais forte a sombra superior, mais forte é o padrão. Então, é também 2 ou 3 vezes maior do que o corpo. A sombra inferior é muito pequena ou quase inexistente e a cor do candle também não importa, porém os candles vermelhos são os mais fortes. Vamos ver aqui algumas situações. Olha, eu tenho aqui uma situação de uma alta, apareceu aqui o candle, apareceu aqui a estrela cadente, depois dessa estrela cadente veio uma tendência de baixa. Certo? Olha aqui, o corpo é 3 vezes maior o pavio é 3 vezes maior do que o corpo, certo? Veja aqui uma outra estrela cadente, um candle grande, né? Vamos supor que aqui seja 15 minutos, depois ele foi até lá em cima e voltou. Veja o tamanho do pavio, ele é bem significativo para demonstrar que vai acontecer aqui uma reversão. O que significaria isso, pessoal? Tá uma força grande de compra, então os compradores foram bem fortes, mas a força vendedora não deixou subir mais e ele veio muito rápido, essa força vendedora, e desceu o preço, fez o preço cair, ou seja, daqui você não passa. Então, fizeram algumas negociações aqui nesse corpo, mas a força vendedora prevaleceu, fazendo uma reversão aqui do movimento. De alta, ele veio para o movimento de baixa. Nós podemos ver aqui até a configuração também de um harami de alta. Veja que tem um candle grande, um pequenininho e ele reverteu novamente. Então, a gente começa a analisar vários padrões de candles na medida que o gráfico vai desenvolvendo. Tá certo, pessoal? A gente pode ver outros padrões aqui acontecendo. Então, esse aqui é a estrela cadente. Vamos ver o engolfo de baixa. Eu tenho aqui uma tendência de alta, apareceu um candle aqui, um vermelho que engolfou o verde, logo em seguida vem uma tendência de baixa. Então, veja que surge em um movimento de alta. O primeiro candle é altista. O segundo candle deve cobrir o primeiro. Se ele vai para baixo, provavelmente vai ser um candle vermelho, tá? Não é necessário cobrir as sombras, então aqui depois veio uma tendência de baixa. Vamos ver aqui um engolfo de baixa num gráfico. Vamos ver aqui que formou um engolfo de baixa. Vocês conseguem ver algum engolfo de baixa aqui? Vamos mostrar? Veja aqui, estava em uma tendência de alta, esse padrão vermelho, esse candle vermelho aqui, estava uma tendência de alta, esse candle engolfou esse verde aqui e veio para uma tendência de queda, certo, pessoal? Então, isso aqui é um engolfo de baixa. Olha aqui um outro engolfo de baixa, estava aqui numa tendência de queda,
aqui ficou indeciso, o candle subiu lá em cima, veio um outro bem forte, um candle de força, que engolfou esse aqui, não necessariamente precisa engolfar os pavis, tá certo? E aí veio para uma tendência de baixa. Então, esse aqui é um engolfo de baixa. Vamos ver Harami de baixa, que é a mulher grávida. Ocorre após um movimento de alta, certo? O primeiro candle é altista, o segundo vai ser um candle menor do que o primeiro, tá? Com corpo bem menor. E o candle pequeno aqui pode ser um doji. O doji, como eu falei anteriormente, é quando o preço de abertura coincide com o preço de fechamento. Nesse caso, não é um doji, é um candle com corpo menor do que o outro, tá? Um corpo pequeno. E as sombras do segundo não precisam estar contidas no primeiro. Vamos ver se a gente consegue ver um harami? Aqui é um harami. Tá? Um candle de força, um pequenininho que não conseguiu subir, e aí veio uma tendência de baixa. Vamos ver agora, pessoal, o enforcado. O enforcado é muito parecido com o martelo. O corpo pequeno na parte superior do candle, então é um corpo bem pequenininho, e a cor do corpo não é importante, pode ser vermelho ou verde. Uma sombra inferior, no mínimo o dobro do tamanho do corpo, e seu aparecimento deve ser após um movimento de alta. Então, tá no movimento de alta, certo? E aqui, o candle subiu, 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 o pessoal, a força vendedora começou a atacar, mas a compradora não deixou, mas não passou disso aqui. Então, ficaram aqui dois candles aqui, quase que da mesma altura o preço de fechamento e o preço de abertura, deixando esse candle aqui como se fosse um enforcado. Olha só, coincidindo a abertura dele com o fechamento desse e a abertura desse. O seu aparecimento deve ser após um movimento de alta. Vejam aqui o exemplo de um enforcado. Eu tenho esse candle aqui que coincidiu praticamente com o preço de fechamento e abertura, e ele ficou enforcadinho aqui, certo? Depois dele veio o movimento de baixa. Vamos ver estrela da tarde. A estrela da tarde é um candle pequenininho, onde veio depois de um movimento de alta, tá? O corpo pequeno pode ser vermelho ou verde, branco ou preto. As sombras são inexistentes ou pequenas. E o candle seguinte, a formação desse aqui, pode abrir com um gap em relação aos seus corpos. Olha aqui que não houve negociação aqui nesse período, houve um gap aqui. Então, nesse gap, evidencia que é uma estrela da tarde. Quando acontece isso, vai acontecer uma reversão. Da alta, ele vem para baixa. Certo, pessoal? É isso aí, isso aqui é uma estrela da tarde. É muito difícil a gente ver uma estrela da tarde num gráfico intradiário, num gráfico durante o pregão. Geralmente ela acontece de um dia para o outro. A gente vê muito mais uma estrela da tarde de um dia para o outro. Finalizamos aqui a leitura dos candles, lembrando que a gente tem que analisar essas figuras de candles aqui, esses padrões de candles, após tempos gráficos fortes. Se você está operando em gráficos de 1 minuto, você tem que analisar esses candles no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 15 minutos, que são os seus gráficos de referência, seus gráficos âncoras. A gente tem que seguir o padrão para comprar ou vender, seguir um padrão de um tempo maior. A gente pode fazer operações em um gráfico de tempo menor, mas vai considerar essas figuras, esses padrões de candles em gráficos com tempos maiores, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido como que funciona. Nós vamos ver no gráfico algumas operações com esses padrões de candles. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!